casa do nosso irmão Klaus ficou pronta. Uma linda casa aqui na beira do lago, no condomínio Vitrine do Lago. Vamos lá, vou apresentar a casa para vocês. Aqui em volta então tem a mureta. Logo ali então tem o relógio de energia. Padrão rural. Aqui do lado de cá tem o hidrômetro. Controle administrativo da água do poço do condomínio Vitrine do Lago, água potável, aprovada pela vigilância sanitária. Vamos ver a casa agora. Mesmo ali tem uma casinha com fogão caipira. Aquelas reuniões de domingo, aquelas reuniões gostosas, né? Aqui nós vamos entrar na sala. Aqui uma sala cozinha que vai ser dividida por móveis, né? A pia está aqui, a sala de lá, aqui vai fazer a divisão. Aqui a saída da cozinha. Aqui temos a central de energia. Aqui nós temos um quarto suíte. Aqui é o banheiro suíte. A opção de colocar textura no interior da casa foi uma opção que o irmão Klaus tomou e ficou bom. A mesma cor e textura que tem do lado de fora tem do lado de dentro. Somente a sala foi emassada e pintada, conforme a opção de escolha do irmão Klaus. Aqui nós temos um segundo quarto. Aqui nós temos um banheiro social. E aqui nós temos um terceiro quarto que o irmão Klaus vai fazer de escritório ou de oficina para suas atividades. Tem aqui tomada dupla, tomada simples. Vamos sair aqui da cozinha, sair aqui para a área, e aqui tem uma vista de tirar o fôlego, frente a frente para o lado. Aqui é a área de serviço, temos aqui o tanque, né? E ali embaixo, à minha direita, está o portão de saída no fundo para reserva. Muito bem. Aqui está as chaves e oficialmente eu recebi das mãos do empreiteiro, o senhor Betânio, que foi o responsável pela execução da obra aqui, e vou agora entregar nas mãos do irmão Klaus. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. Venha fazer parte dessa família Vitrine do Lago, juntos passarmos grandes momentos juntos para a honra e glória de Deus. Um forte abraço a todos. Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de abrir a Tua Palavra e buscar nela, Senhor, a instrução para que possamos caminhar com firmeza e segurança neste velho mundo, que possamos trilhar nos caminhos iluminados pelo Teu Santo Espírito, que nos conduza de fato, Senhor, a escolhas sensatas, escolhas objetivas, que possamos também influenciar outras pessoas pela Tua graça, aqui naquele grande dia, sejam contadas também, dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Perdoe nossos pecados e faltas, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livres para descansar. O texto principal está em Salmos capítulo 27, verso 1, que diz o seguinte:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Irmãos, em outros trechos das Escrituras Sagradas, alguns personagens e autores da Palavra de Deus, especialmente Moisés, dentre outros, foram usados pelo Espírito Santo para escrever essa mesma coisa aqui, como Paulo no Novo Testamento, lá em Romanos 8,31, também escreveu algo parecido. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Especificamente esse salmo aqui, que é de Davi, nessa altura da vida, ele já havia entendido que Deus de fato é o caminho, verdade e vida. Só nele realmente encontraremos descanso, o verdadeiro descanso. Porque no mundo tereis aflição. Ele entendeu isso. Os contemporâneos de Cristo também entenderam e nós também entendemos isso. Não querer entender esse fato é sofrer, porque nesse mundo é o tempo todo debaixo de aflição. O nosso descanso realmente está somente em Deus, em Cristo. Sendo assim, nós estamos livres de fato para descansar o tempo todo, mas em Cristo, porque no mundo tereis aflições. No segundo tema, descanso que cura. Nós analisaremos durante o estudo do tema dessa semana 2 casos que dependeram da cura do Senhor para poder se restabelecer. Um deles nem mesmo tinha condição de chegar até o Senhor, um paralítico. E o outro que tinha condição de chegar, mas estava completamente deprimido. Nós analisaremos esses 2 casos. O primeiro caso que nós encontramos aqui no segundo tema da lição é justamente o que está relatado em Marcos capítulo 2, verso de 1 ao 4. Aqui a gente observa que alguns amigos que evidentemente já tinham assistido verdadeiros espetáculos do poder de Deus através da missão de Cristo, seu Filho amado, que como Messias então estava atuando em seu ministério aqui, convenceu esse amigo paraplégico ou tetraplégico, sabe-se lá, para que aceitasse ser conduzido até a presença desse mestre para ser curado. E aqui acontece um caso curioso, porque as casas certamente feitas de adobo, barro com palha, alguma coisa assim, o telhado parecido também. Imagine só Jesus dentro de um ambiente, ali pregando com algumas pessoas reunidas e gente até do lado de fora ouvindo, que esses amigos perceberam que não teria como passar pelo meio daquela aglomeração até chegar em Jesus, tiveram a ideia de ir por cima do telhado, abrir o telhado para descer. Imagine aquela terra, poeira caindo ali dentro. Em cima, evidentemente, do Salvador, com aqueles que estavam mais próximos assistindo. Foi uma cena realmente inusitada o que aconteceu aqui. Mas se desenrolou uma cena mais inusitada ainda, quando esse paralítico então desce numa maca amarrada por cordas até o chão, que aquilo impressionou até o próprio Cristo. Mas, por outro lado, chocou alguns líderes da igreja que estavam ali assistindo esse cenário. Nós sabemos que vivemos num mundo cheio de pecado o tempo todo. Fomos gerados num planeta desse jeito. Não precisamos exatamente de plantar para colher problemas desse mundo. Se plantar, com certeza vai colher, mas nem precisa de plantar. Lembra da parábola do joio e do trigo? Quem plantou o joio no meio da roça de trigo? O inimigo fez isso. Então, isso aí faz parte do mundo em que nós vivemos. Mas o justo, sempre pela fé, ele vai romper e vai vencer, para a honra e glória de Deus. O nosso corpo foi dotado de um mecanismo muito maravilhoso, chamado sistema imunológico, que é uma espécie de quartel-general muito bem organizado, que estabelece vários pontos pelo nosso corpo todo, na pele, no organismo, no sangue, para todo lado. Todas as partes do nosso corpo tem pequenos quartéis comandados pelo quartel maior,
que é o nosso cérebro. E esse sistema imunológico é quem trabalha como protetor do nosso organismo, que combate doenças, bactérias, vírus, etc. E promove a recuperação do nosso corpo. O descanso físico é muito importante para que o nosso corpo, que normalmente é usado como uma boa arma nas mãos do sistema imunológico, para poder, quem sabe, tomar isso, tomar aquilo, ou deixar de tomar isso, ou deixar de tomar aquilo, seja de beber isso ou beber aquilo, ou de comer isso ou comer aquilo, ou fazer isso ou fazer aquilo. Através desses comandos, desses mecanismos instruídos pelo cérebro, a pedido do sistema imunológico, o nosso corpo encontra descanso e encontra cura. E é evidente que o repouso sempre é bom, e principalmente quando então estamos doentes, nem se fala. Ouvirmos os apelos do nosso cérebro em nome do nosso sistema imunológico para que tenhamos boa saúde. Mas no caso aqui do paralítico, tinha um problema maior que talvez hoje ainda corra por aí afora, que é o problema das crendices, de preconceitos, tanto religiosos como familiares, etc., que formam padrões confusos na mente humana, como se todas as doenças que temos fossem culpa específica de nossos atos. E como a parábola do joio e do trigo comenta, o joio, o inimigo, fez isso. É lógico que se nós plantarmos, vamos colher. Mas, como aquela cura do cego de nascença, Jesus deixou bem claro que o filho não vai responder pelo pecado do pai. Cada um responde por si. Mas o fato é que esse homem aqui estava doente. Acredite ou não, as pessoas tinham isso em mente, que aquilo ali era resultado do que ele plantou. Mas isso não descarta a verdade de que aquele indivíduo era um pecador e tinha pecados como qualquer outro. Mas não significa propriamente dito que o pecado dele causou aquela deficiência tão grave que ele sofria. Mas são dois assuntos distintos que Cristo ia resolver ali. Ele precisava resolver esses dois assuntos para que desse um choque na mente daqueles que estavam assistindo e passasse a prestar atenção dali para frente, refletir melhor sobre a vida. Então ali vinha descendo alguém que promoveria não só o seu próprio descanso, mas o descanso de todos que ali estavam, que ia entender diferente um pouco os desígnios da vida, orientados pela palavra de Deus. No terceiro tema, tratando a raiz do problema. Quando chegamos aqui na altura do verso 8 e verso 9 do capítulo 2 de Marcos, entra exatamente no X da questão. Aqueles líderes religiosos da Igreja de Cristo que estavam ali, começaram a questionar no coração dele sobre o que Cristo havia comentado, que os seus pecados estão perdoados. Eles começaram a questionar, mas quem é ele para perdoar pecados? Ele está blasfemando. E Jesus faz uma pergunta célebre, inesquecível, uma marca registrada nas Escrituras Sagradas, especialmente então nos Evangelhos. Jesus responde uma pergunta com outra pergunta. O que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou levanta, toma sua maca e anda? Irmãos, que coisa impressionante, né? Jesus deixa bem claro para mostrar que o Filho do Homem tem poder, ou seja, Deus era com ele, o Pai era com ele. O poder, ele não usou os poderes dele como Messias aqui, enquanto ele não ressuscitou. Tudo que ele fez, ele deixou bem claro que as obras que eu faço não sou eu quem as faz, mas o Pai as faz por intermédio de mim. E ainda garantiu que vocês farão obras maiores que essa. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Então, essa questão toda, Jesus bota sempre em paralelo crendices, formas equivocadas que as pessoas tinham
a respeito da vida religiosa, da vida espiritual, da vida material, da vida de um modo geral. Ele coloca esses paradoxos equivocados ao lado de situações bem claras, reais, de comportamento humano, de pessoas que de fato amam e temem a Deus, e têm amor pelo seu semelhante. E traçava situações incríveis, como foi esse caso aqui, da cura desse paralítico. Ele demonstrou claramente que Deus não só usou ele, como pode usar qualquer um de nós. E isso é incrível. Não só usou naqueles dias, como usa hoje, vai usar muito. No final, no desfecho da crise, do conflito, então, a chuva serôdia vai cair, o povo de Deus vai fazer milagre como nunca antes. Muito mais do que na abertura de Atos dos Apóstolos, no início da pregação do Evangelho, porque lá foi a chuva temporã, foi para o início do plantio da semente do Evangelho. Agora vai ser para a colheita, a chuva serôdia. Então vai ser algo realmente impressionante. E as pessoas que estão buscando hoje se prepararem para serem usadas como instrumentos vivos nas mãos de Deus, farão grandes milagres, com certeza absoluta. Serão usadas como instrumentos vivos nas mãos de Deus. Como aqui o próprio Filho de Deus, como Messias, foi usado nesse momento. Não só perdoou os pecados daquele paralítico, como curou o paralítico. Mas não que o pecado especificamente dele tivesse algo a ver com a deficiência dele. Vai que essa deficiência fosse de nascença. Ele diz que um ser humano tem que se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus. Então ele não podia ser culpado da doença dele, se ele nasceu como referência de quem vai entrar no céu, como qualquer um de nós, quando nascemos. Todos nós temos que nos tornarmos como criança, coração limpo e puro. É exatamente essa qualidade do raça eleita que a Bíblia chama, que nos dá realmente a condição de convertido, que é exatamente essa. É como uma criança, como coração limpo, para que realmente sejamos então qualificados para entrar no reino de Deus. Então esse paralítico aqui, ele não estava doente porque ele tinha pecado. Ele estava doente porque ele vivia nesse mundo, como eu e você também. Muitos já nascem com deficiências, como cegos de nascença, que ele curou também, da mesma forma, e deixou claro essa questão. Mas o fato do cego, ou do paralítico, ou qualquer outro ser humano, ter doença ou não, não descarta, evidentemente, a realidade de que ele é um mortal. E se é um mortal, é um pecador, e pratica pecados. Mas então qual era a raiz do problema aqui? A raiz do problema aqui, meus irmãos, é a confiança em si mesmo, é a confiança nas crendices, é o preconceito, é a falta de fé. É a falta de acreditar de fato no que o Filho de Deus veio fazer e é capaz de fazer e nos condicionar a fazer o mesmo, nos capacitar a fazer o mesmo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A nossa fé precisa de ser alimentada, e ela é alimentada pelo exercício da palavra de Deus em nós. Ela é alimentada por ações, ela é alimentada por boas emoções, por sentimentos do comportamento humano para com Deus e com o próximo. Sentimentos que nos levam mais próximos de Deus. Isso é o que de fato nos habilita a servir a Deus em espírito e em verdade. E foi o que habilitou aquele paralítico e os seus amigos a fazer o que fez. E acabaram sendo usados como instrumentos vivos nas mãos de Deus para expor um espetáculo da fé, promovido nada mais, nada menos, patrocinado nada mais e nada menos pelo poder de Deus. Pense nisso. É belíssima essas lições apresentadas nos evangelhos durante o ministério de Cristo. Agora, entrando no quarto tema, nós temos o outro caso que analisaremos. O caso do profeta Elias, que sofreu uma crise depressiva tremenda, quase no final de sua carreira, num momento muito duro da sua vida. Vamos lá. Se nós analisarmos 1 Reis, capítulo 18, até o capítulo 19, verso de 1 a 5, nós notaremos que o profeta Elias foi alguém usado como instrumento poderoso nas mãos de Deus. Só que aquela carcaça ali toda não estava preparada completamente, como nenhum de nós estamos,
para ser usado como se fosse uma raça pura de uma hora para outra, tendo nascido e vivido como uma raça caída, que seja uma raça eleita, ou seja, nascido e vivido como mortal. Nós não temos estrutura para poder aguentar por si mesmo essa transformação de um momento para o outro, sem que Deus nos ampare e nos sustente, e nos prepare, nos habilite de fato para isso. E esse foi exatamente o caso que o profeta Elias viveu e sofreu severamente as consequências, mas que o próprio Deus o restaurou. E Deus, com seus propósitos, não só resolveu o problema do profeta Elias, mas como resolveu um problema gravíssimo que o povo dele vinha enfrentando, praticamente de frente para uma apostasia absoluta, sem precedentes na história do povo de Deus. Para evitar que houvesse a extinção desse povo, o profeta Elias teve que ser usado então dessa forma, como instrumento vivo nas mãos de Deus. Mas devemos aqui levantar a questão que o problema que o profeta Elias enfrentou no finalzinho do percurso da sua missão, que é o quadro depressivo, é um quadro que tem perturbado a história da humanidade nos dias de Elias, antes de Elias, depois de Elias. Hoje a mesma coisa, não faz diferença. Até a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem consciência e adverte o mundo que essa é a doença mais comum, que desestrutura, desestabiliza o comportamento humano, mais do que qualquer outra doença, e a raiz talvez de diversos outros males. Porque uma pessoa deprimida, que é doente, tem que se admitir claramente que depressão é uma doença, e não é só uma questão psicológica, ela tem vários níveis, e pode ir dos níveis mais leves e pode ir aos níveis mais graves, que somente com a ajuda médica e psicológica essas pessoas terão condições de superar esse grave problema, essa grave doença. Ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave e até gravíssima. E quando entra nesses quadros mais graves, o comportamento é muito extremo e pode levar a pessoa à autodestruição. A depressão é a principal causa da incapacidade do corpo humano ou da competência em qualquer de suas áreas analisadas, da vida social, profissional, religiosa, conjugal, etc. Ela desestrutura o indivíduo de dentro para fora. Deixa a pessoa sem vontade de ser feliz, sem vontade de viver. E para que isso possa ser recuperado, os níveis de hormônios do bem-estar precisam de ser novamente nivelados, regularizados. E isso só vai acontecer nesses casos mais graves se tiver uma ajuda médica, exceto se o milagre de Deus assim acontecer na vida desse paciente. Mas a depressão não pode ser ignorada. Deve ser tratada, deve ser acompanhada por um profissional da saúde antes que seja tarde demais. Apenas aproveitamos para fazer esse gancho dentro do exemplo bíblico que nós enfrentamos, que seria resolvido esse caso aqui do profeta Elias exatamente com um milagre. E veremos que Elias, na tentativa de resolver sozinho, só afundava no precipício no qual somente o Senhor o restaurou. No quinto tema, cansado demais para fugir. Vamos aqui analisar um quadro do profeta Elias. Imagine esse indivíduo que ali no Carmelo tinha marcado antecipadamente esse encontro ali com o próprio rei Acabe, depois de ter rogado a praga que Deus o usou para rogar, de 3 anos e meio sem chuva, sem sereno, ali na região de Israel, para dar uma lição na apostasia que Israel vinha vivendo, promovido por Jezabel, a mulher do rei Acabe, e já era caçado de morte como um bicho
pela rainha e o rei também dando apoio até então. E aí Elias, numa certa altura dessa história, encontra com o rei Acabe e convoca ele para ir lá no Carmelo e que levasse esses profetas da rainha Jezabel para lá, para ver quem de fato era Deus, verdadeiro ou não. E ele só por viver com uma mulher tão apóstata como ele vivia, Jezabel, já se nota logo que ele era uma pessoa facilmente dominado por ela e consequentemente dominado pelo pecado, porque aquela mulher era uma mulher totalmente promíscua e pervertida, e uma mulher que praticava uma idolatria avassaladora, que havia construído inclusive templos, e vários templos, com imagens de escultura para tudo quanto é lado dentro da cidade, e contaminado gerações de verdadeiros servos de Deus, perseguido, matado servos de Deus, principalmente durante o período da praga, da seca que o Senhor sentenciou sobre Israel através do profeta Elias. Agora Elias, diante do Carmelo, usado como um espetáculo nas mãos de Deus, assiste aquele fogo descendo do céu, queima aquela oferta, depois de ter assistido a ridícula apresentação dos profetas de Baal, que não deu em nada. E agora Deus usa o profeta Elias para estimular verdadeiros servos de Deus que ali estavam para praticar um massacre genocida contra profetas de Baal que estavam ali. E foi realmente uma coisa terrível. Se você passa por um acidente na rodovia e percebe corpos jogados no chão, 1, 2 ou 3 corpos, e aquele cheiro horrível de muito sangue, a cena terrível, imagine ali quase 1000 corpos jogados no chão ali, cortados ao fio da espada. Pensa que cheiro horrível que ficou aquilo ali, que cena horrível. E ao terminar aquela cena, Elias estava extremamente exausto, cansado demais para fugir. Ele sabia que após esse momento, depois de tudo que já aconteceu, ele já vinha sendo perseguido, a cabeça dele estava a prêmio por causa da seca, por causa da praga. E agora, ele sabendo que ele matou, que ele liderou a matança e participou da matança dos profetas de Jezabel, e saber que agora tinha que fugir e estava cansado daquele jeito, e ele ainda correu na frente da carruagem do rei Acabe pouco antes da chuva que vinha para poder regar Israel. Ele estava realmente cansado demais, cansado. E mais um problema, tinha um pajem com ele que ele queria proteger. Aí nós encontramos o 5º tema, aonde descanso e mais. Mas para chegar nesse descanso, olha as etapas que ele enfrentou. Tenta analisar agora, depois que tudo passou, esse combate com esses profetas, o cenário dele correndo na frente do carruagem de Acabe. Ele já sabia, orientado por Deus, que ele teria que fugir a uma distância de cerca de 630 quilômetros. Ele ia sair lá do Monte Carmelo, ia fazer uma trajetória até Berseba, que dá mais ou menos 180 quilômetros, onde ele ia deixar o pajem dele em segurança e proteção, e ia prosseguir nessa jornada descendo até na Arábia Saudita, lá no Monte Sinai verdadeiro, que ele, na realidade, caminharia uma distância, uma extensão de aproximadamente 630 quilômetros. Irmãos, quando ele chega em Berseba para deixar o pajem dele, logo que ele saiu para fora da cidade, pegando o rumo do deserto já, ele encontrou uma vegetação chamada, uma árvore chamada zimbro, deitou debaixo para descansar, ele estava morto em pé. Irmãos, imagine que a primeira etapa da corrida dele foi correndo literalmente na frente da carruagem do rei, sabe-se lá quantos quilômetros que ele correu na frente dessa carruagem, e depois andando apressado para acabar de completar esses 180 quilômetros, que é a primeira etapa da viagem dele, da fuga dele. Irmãos, ele estava humanamente destruído.
Emocionalmente nem se fala, porque ele foi criado como uma pessoa pacífica na casa dele. Ele recebeu uma educação totalmente diferente. Elias nunca tinha matado ninguém. Agora foram centenas de uma só vez. Quantos e quantos que ele não cortou com a própria mão, com o fio da espada? É um relato muito pesado nas emoções do indivíduo desse, irmão. A cabeça dele virou uma prateleira quebrada. Com tudo aquilo que vinha acontecendo, ele participou de um verdadeiro desastre. E agora saber que ele estava encarando ameaças reais, que nunca antes, nem durante a praga, ele enfrentaria tantos problemas, tantas ameaças. Porque agora ele causou um desafio de guerra. Ele matou centenas de pessoas. E profetas esses que pertenciam a uma outra civilização, que era da origem de onde veio a Jezabel. Jezabel era sidoniana, ela era de Sidom. E esses profetas veio de lá e vivia com ela ali em Israel. Então ele provocou um ato de guerra contra Jezabel, contra os sidônios, causou uma indigestão muito grande na relação dessas duas nações, que por casamento tinha garantido um padrão pacífico durante alguns anos. E agora o embaraço estava feito ali sem precedentes. E Elias estava convivendo com essa completa indigestão na sua mente, agora que ele parou debaixo do pé de zimbro e tão cansado que estava, não conseguia nem descansar direito. Como eu disse, ele deixou seu pajem ali em Berseba e agora se estenderia até Horebe. E ele imaginar, como que eu vou até o Horebe, lá na Arábia Saudita, andar mais 450 quilômetros a pé? Como que eu vou conseguir fazer isso? Aí ele chega num ponto assim do estresse tão grande que ele estava sentado debaixo do pé de zimbro, e ele apaga, desmaia de cansaço. Aí aparece um personagem de raça pura, um anjo, um enviado, um mensageiro de Deus, para poder fortalecer ele, consolar ele e habilitá-lo para que ele conseguisse ir até o final, lá no monte de Deus, aonde um dia esteve Moisés, junto com o Senhor. Aqui então estava o gatilho de uma doença grave, uma depressão grave, que ele juntou os últimos 3 anos e meio da praga, mais essas ações ali, analisando o que ele tinha plena compreensão dessa saia justa que ele deixaria agora então a nação de Israel e a nação dos sidônios, por causa do que aconteceu ali no Carmelo. E era mais uma situação grave para ele carregar nas costas, mas afinal de contas ele estava obedecendo a Deus. Mas humanamente ele não tinha como entender todo esse resultado que estava se desenrolando ali. E isso deixou ele completamente abatido. E disparou um gatilho depressivo nele sem precedentes. E aí esse personagem divino aparece. E esse personagem assou um pão ali nas brasas e deu uma botija de água para ele. Com certeza, essa água abençoada por Deus e esse pão que ele comeu ali, não é um pão comum, foi utilizado como nutrientes reabilitantes para que ele pudesse prosseguir nessa viagem. Ele toma essa refeição em 2 etapas, porque na primeira ele tomou e apagou, porque ele estava realmente destruído. Depois, pela segunda vez, ele acorda, come de novo, aí ele levanta e segue os 450 quilômetros que faltavam até o Horebe, lá na região de Midian, na Arábia Saudita. Como comenta Paulo em Gálatas 4:25, o Monte Sinai, lá da Arábia Saudita. É lá que é o Monte Sinai de verdade, e não na área egípcia, entre os 2 golfos do Mar Vermelho, entre o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Aquela região ali é egípcia, não é Sinai. Ali é um centro turístico montado pela Igreja Católica durante a Idade Média. Mas o Monte Sinai, onde os israelitas realmente se acomodaram, é na Arábia Saudita, lá na região de Midian,
Lá no Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 12, se você analisar ali, você vai ver que Moisés estava ali, ele passou os momentos de refúgio dele ali. E no verso 12, lá, inclusive, Deus fala que vocês vão vir me adorar aqui nesse monte. E é de fato lá. E é o único lugar que acomoda até hoje essa quantidade de pessoas que no Êxodo se manifestou, como a história registra. Mais de 1,5 milhão de pessoas. A região ali na área egípcia, na jurisdição egípcia, não tem a menor condições até hoje de acomodar esse tanto de gente. Não tem praia nenhuma ali que acomode esse tanto de gente. Lá na praia de Nuveiba tem. Lá sim. Na região do Golfo de Acaba, na praia de Nuveiba, ali acomoda. É o único lugar do Mar Vermelho todo, dos dois golfos, que pudesse acomodar esse tanto de gente, antes de ter a travessia, para ir em direção então a Midian, lá na Arábia Saudita, aonde tem o verdadeiro Monte Sinai. Então Elias ia para ali. Então a distância lá para esse monte do Egito é a mesma lá para o outro, só que imagina um triângulo formado lá do Carmelo, nesses dois pontos, só que ele tomou o ponto da Arábia e não a direção da região egípcia entre os dois golfos, mas ele tomou a direção à direita do Golfo de Acaba, lá na região de Midian, onde ficou Moisés. É mais 450 quilômetros, então, de Berseba até lá, aproximadamente, que ele iria caminhar. E caminhou até chegar lá. E quando chegou lá ele ouviu e viu o Senhor. E foi curado da sua depressão. Porque somente em Deus é que encontramos o verdadeiro descanso. Mas isso não descarta, por forma alguma, a providência que se deva tomar para qualquer pessoa que seja vítima dessa doença, de ter o acompanhamento médico necessário para ajudar a recuperar os níveis de hormônios do bem-estar, de serotonina, para que possamos realmente, para que o nosso sistema imunológico, o nosso organismo possa voltar a funcionar normalmente, com a sensação de bem-estar que é fundamental para a nossa sobrevivência. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Elias foi curado por um milagre. E outro detalhe interessante é que Elias daqui para frente já estava se preparando a largos passos para encontrar com o Senhor, lá na região de Israel de novo, nas margens do Jordão, quando ele seria levado embora para o céu. No sétimo tema, sensação de poder. Queria citar um texto de Mensagem Escolhida, volume 2, página 242 a 243, que diz o seguinte: continue olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus, quer tenham manifestos sentimentos, quer não. Avancem resolutos, como se cada uma das orações feitas tivesse sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais. Prossigam no caminho, cantando e salmodiando a Deus em vosso coração. Mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e tristeza, digo-lhes, como alguém que sabe, virá a luz, a alegria será nosso quinhão, e as névoas e nuvens serão espancadas. E passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz de sua presença. Irmãos, quando abraçamos de fato a fé, quando abraçamos as orientações da palavra de Deus, nós nos sentimos poderosos, porque o Senhor está conosco. E isso nos habilita a sermos vitoriosos. Santo Deus, encha-nos deste poder, Senhor. Capacita-nos a cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Fortaleça a nossa fé, nos dê sabedoria e conduz os nossos passos e continue nos protegendo, nos guardando e nos abençoando. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.